Shalom, Haverim. Convido você para a gente nos alimentar um pouco aqui no Tanar. Iremos ler aqui em Terrilim 35 e nós iremos entrar na intimidade do autor deste Terrilim, né? Ele, aqui ele fala com Deus, aqui ele está expressando as suas próprias palavras com o nosso Criador. E aqui a gente vai ver David, né? De uma forma diferente, a gente vai ver David, né, conversando com Deus, conversando com o nosso Criador e se expressando diante dele. E a gente vai ver agora se a vida de David era um mar de rosas, não tinha nenhum problema. Vamos ver juntos. Falando com Deus, aqui ele revela a sua intimidade. Diz assim, Terrilim, a partir do início: preteia, ó meu Criador, com aqueles que preteiam comigo. Peleja contra os que pelejam comigo, contra mim. Então aqui ele está revelando que tem pessoas batalhando contra ele. David aqui, ele está revelando que há pessoas se levantando contra ele. Assim como nos dias atuais, pessoas estão se levantando contra você, contra mim, contra nós. Então a vida de David não era diferente da nossa. Eu também tinha inimigos. Haviam pessoas que odiavam David. Haviam pessoas que queriam o mal de David, da mesma forma que quer o seu mal, o meu mal, o nosso mal, né? Então, de onde vem a maldade? A maldade vem de pessoas más, né? Não pode vir coisas boas de uma pessoa má, né? E às vezes só em você ser diferente, você acaba se tornando alvo, né, de certas pessoas, de certos indivíduos que têm maldade no coração, cujo objetivo é perseguir, fazer o mal ao seu próximo. Então, eu gostaria que você também lesse comigo aqui o Passuque 2, que diz assim: pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Então, mesmo David, sendo um rei, ele pede ajuda para Deus, né? Porque chega um momento que você não, sabe, na condição de humano, você tem limitações, você não pode alcançar certas coisas, você não pode alcançar, às vezes, aquilo que você deseja. E somente Deus, somente o nosso Criador, é que pode, de fato, realmente te socorrer nesses momentos. Então, aqui, nós vemos que David, quando estava fazendo o seu tefilá, ele pedia ajuda para Deus. E olha que David revela em outro Terrilim que ele fazia tefilá 3 vezes ao dia. Não era porque ele era um rei, que ele dizia: eu sou rei, eu não tenho tempo para isso, eu não vou rezar. Não, ele fazia disso, de Deus, o ser mais importante na vida dele. Ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. Então, esse era o segredo das vitórias de David, mas ele revela também que ele tinha inimigos, ele tinha pessoas que queriam, que tinham maldade com ele, que queria fazer mal para ele. Vamos ver aqui também, é por isso que ele pede ajuda, né? Levanta-te em minha ajuda, disse David. Aqui o Passuque 3 diz assim: tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Ele está pedindo para que Deus ele diga para a sua alma: ó Deus, fala para minha alma, eu sou a tua salvação. Ele está precisando é, ser salvo de alguma situação em que em que ele caiu, né?
em que ele se encontra naquele momento, em que inimigos estão querendo sua destruição, assim como está querendo também a sua destruição. O que é que o inimigo está querendo? Quando eu falo inimigo, estou falando de espírito, não estou falando de ser humano mesmo, porque a nossa cultura é diferente. Por que a gente vê a maldade no ser humano? Porque quem fez se arrependeu, né? Nosso Deus disse assim, a Torá diz assim, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Olha, mais de 5.000 anos atrás, mais de 5.000 anos depois, Deus vai dizer o que? O contrário? Que ele se orgulha de ter feito o ser humano? É claro que não, gente. Então nós vamos aqui falar de espírito. Não está falando de inimigo, está falando de humano, né? Como eu já falei, quando era criança, eu ouvia os mais velhos falar de lobisomem, de vítima de lobisomem, cresci e vi que corpos encontrados aí, na verdade, são esquartejados por outros seres humanos. Pessoas enterradas em covas, encontradas pela polícia, na verdade não foi um lobisomem, foi um outro ser humano. Pessoas encontradas seus corpos já apodrecendo ou apodrecidos já. Quando a polícia encontra, quem foi? Foi um lobisomem? Não, foi um ser humano. Então, não tema lobisomem. Não tenha medo de lobisomem. Apenas seja cauteloso com o ser humano, porque vemos um pouco lá na frente, já nos Neviim, nós vemos que se diz maldito o homem que confia no homem. Não é isso, gente? Então, quando se confia em um outro ser humano, quantas pessoas que já foram mortas por amigos e que a polícia dizia assim, olha, a pessoa tinha acesso à casa porque o cachorro não latiu, o matador chegou e o cachorro não estranhou, então é uma pessoa que já era uma pessoa íntima da família. Quantas vezes a polícia diz isso? Quantas vezes a polícia descobre crimes em que a pessoa diz, não, ele tinha acesso à casa, tinha a chave da casa, uma pessoa íntima da família, porque entrou sem arrombar a porta. Entendeu? E aí, quando se descobre, é um muito amigo, né? Um muito amigo. E David aqui, gente, ele revela na sua tefilá sua intimidade com Deus, né? Que ele estava passando por dificuldades e com humanos, tá bom, gente? Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, porque ele revela que está sendo perseguido, tá bom, gente? Então isso não é um problema teu, só teu, um problema só meu, é um problema que até os nossos antepassados passaram, e a perseguição foi tamanha que eles tiveram que pedir ajuda para Deus. Chegou um momento que Davi, mesmo sendo um rei, tendo poder nas mãos, ele pediu ajuda para Deus. Ele pediu socorro para Deus contra aqueles que o perseguiam, contra aqueles que desejavam o seu mal. Por quê? O inimigo está querendo o quê? Ele está querendo te ver chorando, ele quer ver você chorando. Ele não quer ver você sorrindo. Os teus inimigos querem ver você prosperar? Jamais. Quer você destruído, quer você falido, quer você de ponta cabeça, quer você em uma situação que ele possa se vangloriar, que ele possa se engrandecer e ainda dizer, tome, né? Que é assim que o inimigo quer. Ele quer se engrandecer em cima da tua desgraça. Nossos adversários são assim. Nossos inimigos são assim. Vamos ler então o Passuque 4, diz assim, sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Né? Então, primeiro ele revela aqui que os seus inimigos queriam o quê? Atentar contra a vida dele, queriam tirar a vida dele. Então, tamanha era a malícia, o ódio, né? A maldade do coração dos inimigos de Davi, que eles aqui buscavam tirar a própria vida dele, queriam matar Davi. Queriam matar Davi. Né? Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Quer dizer, eles estavam querendo matá-lo, querendo tirar a vida dele. Voltem atrás, envergonhem-se os que
contra mim intentam o mal, estavam tendo a intenção de fazer o mal a David. Eles queriam, de alguma forma, fazer mal a David. E eu pergunto, como é que é a situação sua hoje em dia? Né? Você também está nessa condição? Os teus inimigos querem tirar a tua vida? Os teus inimigos querem ver você morto? É. Os teus inimigos querem te fazer o mal? Né? Tem aqueles inimigos que querem te fazer o mal e tem aqueles que não, que querem, só desejam, eles vivem desejando que você se dê mal, ele vive desejando que o que você está fazendo dê errado, que é para ele se alegrar, e até pessoas realmente que frequentam igrejas. Entendeu, gente? Eles, uns querem te fazer o mal, outros estão apenas com uma torcida contra, querendo ver você na mal. É isso? E é claro, se você se der mal, a tua família também vai se dar mal. Teus filhos vão se dar mal, porque você se deu mal. Então essas pessoas são más. Não são pessoas boas. Pessoa que deseja o mal ao seu próximo, né? Inimigo é inimigo e próximo é próximo, né? O nosso próximo é aquele que não é nosso inimigo. Então, como está a sua situação hoje? Você tem inimigos no nível de David? Inimigos desse tipo que queriam tirar a tua vida, te fazer mal. E onde está David aqui? Ele está fazendo o quê? Fazendo tefilar a Deus. Ele nunca largou a espada dele, Deus vai me livrar, Deus me protegeu, não. Mas ele está pedindo a Deus aqui proteção, porque eram muitos seus inimigos, muitos seus adversários, e ele era um só. E mesmo estando armado, ele precisava da ajuda de Deus. Passuque 5, gente, diz assim: sejam como pragana perante o vento, que o anjo de Deus os faça fugir. Quer dizer, ele pede para que o anjo de Deus, o anjo de nosso Criador, afugente seus inimigos. Ele pede a Deus que o seu anjo, que o anjo de Deus, que pede para Deus que envie o seu anjo para pôr em retirada seus inimigos. Porque são tantos que ele precisa de algo sobrenatural. E para vencer inimigos em uma quantidade tão grande como os inimigos de David, o que ele precisava, gente? Ele precisava de algo sobrenatural, porque somente a sua arma era insuficiente, porque eram tantos os seus inimigos que ele precisava assim de algo sobrenatural para afugentar os seus adversários, aqueles que queriam lhe fazer mal. Então, é por isso que ele fala aqui: sejam como pragana perante o vento, e o anjo de Deus os faça fugir. Passuque 6. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo de Deus os persiga. Então, David ele amaldiçoou os seus inimigos. Nós abençoamos nossos amigos, o nosso próximo, aquele que não é nosso inimigo. Mas David aqui está amaldiçoando seus inimigos. E mais uma vez, ele repete, ele diz: e o anjo de Deus os persiga. No passuque anterior, ele pede para que o anjo de Deus, ele pede para Deus que seu anjo os faça fugir. E aqui ele pede para Deus que o anjo de Deus os persiga. Então que aconteça o mesmo, que o anjo de Deus, que, como está escrito, que o anjo de Deus acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Então, no Tehillim 37 fala isso, que o anjo do nosso Criador acampa-se ao redor daquele que o teme, que teme a Deus, e livra ele. Então, ele pode fazer essas duas funções aqui, o anjo de nosso Deus, contra aquele que se levanta contra a minha vida, contra a tua vida, contra a nossa vida. Uma delas é afugentar o adversário. E para piorar a situação dele, é o anjo de Deus perseguir. Porque ainda que ele fuja, o indivíduo fuja para algum canto, fuja para algum lugar, o anjo de Deus não vai apenas afugentá-lo, ele vai embora e deixa para lá, não, vai perseguir, vai atrás dele. Ele mudou de município, o anjo de Deus vai atrás dele.
Ele mudou de estado, o anjo de Deus vai atrás dele, porque o anjo de Deus está perseguindo o teu adversário. Por quê? Porque ele te perseguiu. Ele queria te fazer o mal. Então, se teu adversário ele te perseguiu, aí vem as promessas que nosso Deus fez a Abraão, nosso pai, que disse assim: aquele que te abençoar será abençoado, e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Né? Porque quando a pessoa te odeia, ela fica te amaldiçoando, te praguejando, falando um montão de coisas, não fala nem teu nome. Pessoas mais são assim, não falam teu nome. Falam apelidos pejorativos para te inferiorizar, entendeu? E te amaldiçoam. Mas nós temos essa promessa e nós somos linhagem de Abraão, linhagem de Isaac, cuja a promessa Deus repetiu para Isaac, e Deus também repetiu esta mesma promessa para Jacó, né, cujo nome Deus mudou para Israel, que aquele que nos amaldiçoar será amaldiçoado. Então, a quem servimos? Nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus, e Deus é Espírito. O intocável, o inviolável, né, o improfanável. Deus, ele está acima de tudo, de todos. Né? E sabemos muito bem que, se for preciso, nosso Deus mandar um novo dilúvio, ele manda, mas jamais ele vai ser desonrado por seres humanos. Esse é o nosso Deus. Então ele pode mandar o anjo que acampa-se ao teu lado, ele pode ordenar que esse anjo afugente teus adversários, ou, se quiser piorar a situação dos teus adversários, fazer com que aquele anjo ele os persiga. Tá? Então não tem para onde ele se esconder. Ele vai ser perseguido pelo anjo de Deus, ele está perdido. Né? O Passuque 7, gente, diz assim: porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para mim. Quer dizer, olha, ele revela aqui, ó, porque sem causa encobriram de mim a rede. Né? Então, e sem motivo, né, cavaram para a minha alma, que sem motivo cavaram para a minha alma. Então veja só, não tinha motivo para os adversários de Davi persegui-lo. Você já pensou aquele indivíduo incomodado com tua vida, né? E você olha para o indivíduo e diz assim: pô, não estou devendo esse indivíduo, mas ele está incomodado com tua vida. E os inimigos de Davi, ele revela aqui na Tefilá, que perseguiam ele sem motivo nenhum. Dizer, o que eu fiz? Estou devendo esse indivíduo? Eu estou fazendo o que para esse indivíduo estar incomodado com minha vida, está me perseguindo, né? Então você tem inimigos assim, eu tenho inimigos assim, e você tem inimigos assim, né? Que está incomodado com tua vida, está incomodado pelo que você é. O sujeito não paga nem uma conta de luz tua, mas ele está incomodado como se pagasse tuas despesas. O indivíduo, ele não paga a tua conta de luz, mas está incomodado como se pagasse a tua luz, o teu aluguel, o teu, a tua alimentação, né? O teu vestuário, o teu calçado e ainda plano de saúde, eu acho. Né? Que é um sujeito para incomodar-se com a vida do outro. Né? E às vezes você não incomoda o sujeito nem com som. Né? Aquele sujeito, indivíduo que gosta de som alto, não quer saber se está incomodando o vizinho, não quer saber se está incomodando ninguém, né? E você não incomoda ele nem com som alto. Fora de hora ainda. Né? Mas o indivíduo, ele está incomodado com a tua vida. Ele está muito incomodado. E que nós vemos aqui é Davi fazendo tefilá ao nosso Deus, e ele revelando aqui na sua tefilá que o indivíduo cavaram cova para ele. Cova é o quê? Sentença de morte. O cara está querendo que ele morra, está desejando a morte dele. Entendeu? Você olha aquele indivíduo que fica cantando hinos religiosos, entendeu? Falando de amor, falando disso, mas quer o teu mal, está te desejando mal, quer que você morra, entendeu? E o adversário
de Davi aqui não tinha motivos para isso, porque Davi não tinha feito mal para ele. Entendeu? Você tem inimigo assim? Eu tenho. Entendeu? Inimigo que você procura. O saber o motivo por que o sujeito te odeia, não há motivo nenhum. Não há motivo nenhum. O Passuque 8, gente, diz assim: sobrevenha-lhes destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. Então, Davi amaldiçoa os seus inimigos, e eu amaldiçoo também todo inimigo, né, que quer o teu mal, e você procura saber, procura entender por que o sujeito está incomodado com a tua vida, e você não vê motivo. Davi aqui, ele amaldiçoa o seu inimigo, seus inimigos, e diz assim: caia ele na rede que me armaram, na cova que ele abriu para mim, que morra ele, deseja a minha morte, que ele que morra, né? Porque o sujeito está desejando a morte, desejando o mal, torcendo, é a torcida contra. Está torcendo para dar errado, está torcendo para não dar certo. Entendeu, gente? E Davi aqui, ele amaldiçoa, sobrevenha-lhes destruição, sem que eles saibam. Tá? E que o Davi deseja que venha a destruição sobre ele. Por quê? Porque está desejando a tua destruição. Está desejando a tua destruição. Então Davi não era daquele que apanhava e dava outra face, não. O sujeito estava amaldiçoando ele, amaldiçoava também. Entendeu? E será que pegava a maldição de Davi? O que é que você acha? Entendeu? E Davi diz aqui: sobrevenha-lhes destruição, sem que eles o saibam. E prenda-o a rede que ocultou. Ele ocultou uma rede. Tá? É o sujeito falso, que ele está com maldade no coração. Então tem rede oculta, gente. Tem rede oculta. Ele fala contigo, mas você vê que o sujeito não pronuncia teu nome. Evita falar teu nome, porque tem ódio de você, que tem maldade no coração daquela pessoa. Que geralmente uma pessoa normal, ele vai conversar com a outra já falando pelo nome da pessoa, quando sabe o nome da pessoa, né? Mas o sujeito, ele oculta isso. Ele não fala o nome, né? Então tem rede oculta, né? Como está aqui, e prenda uma rede que ocultou, né? Caia ele nessa mesma destruição. Então eu acredito no nosso Criador, e acredito que você também acredita, que aquele que ocultou uma armadilha para você, ocultou um laço para você, entendeu, gente? Para que você seja destruído, vai ser essa pessoa que vai ser destruída. Quem vai cair lá dentro vai ser ela mesma. Porque Deus vai te dar condição de sobrepujar isso aí. E você vai chegar onde essa pessoa não queria. Essa pessoa vai ver a tua ascensão. Ou, se Deus preferir, ele vai tirar ela do teu caminho, vai tirar ela da tua frente. Porque você acredita em quem? Em Deus. Tá bom, gente? E às vezes você precisa de um milagre. E quem faz milagre é somente Deus. O Passuque 9 diz assim: a minha alma se alegrará em Yahvé, alegrar-se-á na sua salvação. Então, quem é o nosso Salvador? Yahvé é nosso Criador. Ele é o nosso Salvador. Tá bom, gente? Quem é o nosso Salvador? Quem é que nos salva? O nosso Salvador. Alegrar-se-á na sua salvação. Então, Yahvé, nosso Deus, é o nosso Salvador. Não tem outro. Tá bom, gente? Não é fulano, ciclano, detrano, entendeu? O homem fulano, Deus A, Deus B, não. É o nosso Deus, o nosso Criador, ele é a nossa salvação, ele que nos salva. Ele é o nosso Salvador. Deus que nos criou é o nosso Salvador, ele que nos salva. Tá bom? Então, o que Davi revela é que vai se alegrar quando vê os seus inimigos caídos ao chão e ele passando triunfalmente até alcançar seus objetivos. Então, bem assim é você. Tá bom? Você tem que levantar sua cabeça. Você tem que erguer a sua cabeça. Você tem que não acreditar nas maldições, nas pragas que te falam de que você é incapaz, de que você
é uma pessoa que não tem capacidade, que você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que acreditar em Deus e, em segundo lugar, acreditar em você e não em quem está falando coisas negativas a teu respeito, que não vai dar certo, que você vai fracassar. Não acredite nisso. Acredite em Deus e, em segundo lugar, acredite em você. Teus inimigos, eles cairão na cova que abriram contra para você. Quem vai cair são eles. Quem vai se dar mal são eles. Porque nós acreditamos em Deus. Nós não acreditamos em ser humano. Entendeu, gente? Nós acreditamos em Deus. Se nós acreditamos no nosso Criador, tá bom, gente? Nós iremos longe. Nós iremos longe. O 10 diz assim, o passuque 10 diz assim: todos os meus ossos dirão, Yehvé, quem é como tu, que livras o justo daquele que é mais forte do que ele. Sim, o justo e o necessitado daquele que o rouba. Então, quem é esses inimigos? Esses inimigos que David revela que são mais fortes do que ele. Às vezes são poderosos, são pessoas que têm cargos altos na sociedade, não é isso? Que se levanta contra a tua vida, que se levanta contra você. É. E quem se levanta contra você, se levanta contra quem? Contra Deus. Tá bom, gente? Quem é teu Deus? Aquele que criou tudo, teu Criador. Você tem comunhão com Ele, você vive para Ele. Mas teu inimigo é mais forte do que você. Quer dizer, ele tem poder aquisitivo. Ele tem poder aquisitivo. Ele tem poder na sociedade. Como Ramã, lembra dele? Mas o teu Deus é contigo. Mas você pode perder tudo, mas não vai perder a esperança, porque você está confiante no teu Criador. Confiante no teu Criador. O 11 diz: falsa testemunha se levantaram, olha só. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia, olha. Meu Deus do céu, passou que 11. Falsa testemunhas. Você já viu aquele passuque, ou seja, aquela mitzvot, aquela mitzvah que nosso Deus diz assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo? Isso aí é comum no meio do povo que não serve a Deus. Dar mau testemunho acerca do seu próximo, inventar coisa, criar coisas. As pessoas acreditam e aí vira uma difamação e isso prolifera de uma forma que as pessoas acreditam em mentiras que inventaram sobre você, em mentiras que disseram a teu respeito. E porque a cultura, lamentavelmente, pelo menos a cultura brasileira, assim falam porque eu ouvi falar. E diz que te conhece. Eu conheço nada, não conheço porque não tem nem conversa contigo. Como é que essa pessoa te conhece se nem conversa contigo? Entendeu, gente? A pessoa fala porque ouviu falar, e quem falou para ele também ouviu, falou porque ouviu falar. A pessoa fala, diz o que ouviu dizer, e quem falou para ele também disse o que ouviu dizer. Mentiras, invenções, essa é a cultura. A pessoa não vai na fonte. A pessoa não vai na fonte. Você entendeu, gente? A pessoa fica pegando conversa de difamações, pessoas que não te odeiam, vai inventar tanta coisa. Quando a pessoa não gosta de você, vai inventar coisas absurdas. Então é por isso que, mais uma vez, a gente vê a justiça comum, a justiça civil, parecendo com a nossa Torá, a nossa lei religiosa. Já pensou se a justiça ou a própria polícia dissesse: eu ouvi falar que você é assim, assado. Eu ouvi dizer que você é assim. A polícia tem olhos para ver. A polícia não vai em boatos. A polícia vê com os olhos. Por isso que a polícia faz campana. Por isso que a polícia faz campana. Para ele ver com os olhos. É por isso que a polícia tenta fazer escuta telefônica e outras mais, para que ele possa ouvir. Às vezes você faz uma investigação e a polícia quer ouvir. A polícia não vai na onda, ouvir falar, ouvir dizer. Ninguém nunca vai chegar diante de uma autoridade, eu falo um profissional, uma autoridade competente, seja a polícia, seja alguém da justiça,
para ele chegar para você e dizer, olha, eu vi falar, eu ouvi dizer, nunca. Mas, lamentavelmente, as pessoas da sociedade é assim. Ela não vai até você e pega da fonte. Entendeu, gente? Ela ouviu falar, ela ouviu dizer. E geralmente diz, eu conheço sem quem sabe nada. Quando tu conhece, diz que conhece alguém com base naquilo que alguém falou, tu não conhece a pessoa. Tu não conhece, porque tu nem conversa com essa pessoa e a pessoa não conversa contigo. E às vezes não sabe nem quem é. Né? Então, o que vemos aqui, gente, é que falsas testemunhas se levantaram, David falou. Falsa testemunha. Testemunhas mentirosas. Por isso que a justiça, né, é mais prudente. Diz assim, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Olha só, quando a pessoa te difama, entendeu? Ela inventa coisa, ela cria coisa. Quando a pessoa não gosta de você, ela cria coisa, ela inventa coisa. E aqui, David, na sua tefilá, ele revela que as pessoas inventaram coisas dele que ele nem sabia. Entendeu? Olha só que absurdo. Coisas que ele não estava nem sabendo, coisas que ele nem sabia, entendeu? As pessoas inventaram dele. Você está nessa condição, você está desse jeito aí em que as pessoas inventam coisas que nem você sabe que fez. E a pessoa está dizendo que você fez isso, as pessoas dizem que você fez aquilo e você não sabe nem, entendeu? São boatos negativos, mentirosos, que criam a teu respeito, e David não era diferente, David passou por isso. Se você está passando por isso nesse momento, entenda, tem alguém aqui, um homem de Deus, que passou pelo que você está passando. Em calúnias, difamações, entendeu? De forma que, gente, eu nunca fiz isso. Estão dizendo que eu fiz isso aí, eu nunca fiz isso na minha vida. Estão dizendo que eu fiz coisas que, que nem eu mesmo sabia que tinha feito. Até porque eu nunca fiz. Então, David está revelando aqui que as pessoas estão inventando coisas, criando coisas a respeito dele. Quer dizer, difamando ele. Entendeu, gente? Então, pessoas prudentes, pessoas inteligentes, faz o que a justiça faz. Faz campana, quer ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, mas não preparado sempre para pegar a coisa positiva. Você faz uma coisa positiva, mas a pessoa ela sempre muda, enxerga de um lado negativo. Sempre enxerga por um lado negativo. Entendeu? E assim, mesmo que você faça o certo, a pessoa vai ver como é errado. É assim que está a sociedade brasileira. Entendeu? As pessoas, o certo está errado e o errado está certo. O doce está amargo e o amargo está doce. É assim que está a situação da cultura, lamentavelmente. Mas se alegre porque Davi também passando por isso. Passou por isso, né? O Passuque 12. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Quer dizer, até o bem, você já vê o sujeito, digamos assim, está fazendo a construção e vai na tua porta pedir areia, porque ele quer fazer ele está sem dinheiro para comprar areia, e você está fazendo uma construção e o sujeito vem pedir areia para você, e você cede areia. E o sujeito sai, e ainda sai soltando piadinha, coisinha, entendeu? Com você. Já passou por isso? De você servir a pessoa e essa pessoa que se serve com você fica com piadinha com você. Entendeu? Quer dizer, tornaram-me o mal pelo bem. Ele faz o bem para a pessoa e a pessoa retribui dessa forma aí. Então lembre, se você está passando por isso, tem um homem de Deus aqui que revela na sua tefilá que passou uma situação semelhante à sua. Semelhante à sua. Então ergue tua cabeça. Ergue tua cabeça, porque nós vemos ali a vida de David, em Shemuel, em outras partes do Tanar. A vida dele não foi um mar de rosas. Você vê o que ele está passando aqui. O que ele revela aqui na tefilá que ele fez para Deus, né? O Passuque 13, gente, diz: mas quanto a mim, quando estavam
doentes. Olha só, o meu vestido era o saco, humilhava a minha alma com jejum e a minha tefilá voltava para o meu tórax. Então, você vê aqui, gente, é, quando estavam enfermos. Então, David não estava achando pouco porque ele estava doente, porque essas pessoas estavam doentes. Quer dizer, são pessoas que ele mostra aqui que depois se tornaram inimigas, né? Ou que ele não sabia, o que não tinha se manifestado ainda. Quando estavam doentes, David fazia o quê? Tefilar por essas pessoas. David fazia o quê? Apresentava essas pessoas ao nosso Deus. Falava com Deus e dizia: Deus, eu peço a cura para essa pessoa. Eu peço que essa pessoa seja, que a sua saúde, a saúde dessas pessoas sejam regeneradas. Mas pagaram dessa forma, né, gente? O Passuque 14 diz assim: portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado como quem chora por sua mãe. David não apenas fazia tefilá por essas pessoas, pelos seus inimigos, antes de se tornar inimigos, né? David rezava por essa pessoa e tinha essa pessoa como o quê? Como irmão, como amigo, né? E ainda estava chorando, preocupado com essas pessoas, chorava, derramava lágrimas, né? Quantas pessoas fizeram isso comigo, gente? Tem um ditado que eu carrego comigo: jamais trairei uma pessoa que depositou em mim a sua confiança, né? Eu falei isso com minha comunidade anos atrás e anos depois, eu repito isso: jamais trairei um povo que depositou em mim a sua confiança. Mas muitos, né, do nosso meio, lamentavelmente, traiu a mim. Mas eu prefiro, digamos assim, não trair a confiança de quem acredita em mim, né, e permanecer firme na minha fidelidade, do que trair a confiança, né, de quem acredita. Né? Eu prefiro permanecer na minha fidelidade e deixar que isso aconteça. Não é isso? Então isso já aconteceu comigo, acredito que aconteceu com você também. De você ter uma pessoa como irmão, como um amigo, como David que revela, como se fosse filho da mãe dele, né? E andava chorando por essa pessoa, preocupado com essa pessoa, derramando lágrimas por essa pessoa, e essa pessoa agora levanta o calcanhar e está querendo o quê? O mal de David, a desgraça de David. Olha que pagamento, né? Essa pessoa está dando, né? O Passuque 15 diz assim: mas eles, com a minha adversidade, se alegravam. Olha só, e se ajuntavam os objetos, se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Olha só. Gente, mas eles, com a minha adversidade, se alegravam. Eles se alegravam com a desgraça de David. Eles se alegravam com a desgraça de quando David estava doente, quando era verde, quando eles estavam doentes. David jejuava, David, né, como está escrito aqui, David fazia tefilá, David chorava e tinha eles como se fossem irmãos. Ao contrário, quando David adoecia, ou quando David estava passando por uma situação difícil, vê aqui, eles se alegravam com a desgraça de David, gente. Se alegravam, mas eles com a minha diversidade se alegravam e se juntavam, talvez para zombrar, para ironizar. Entendeu, gente? Diz assim: os abjetos se congregavam contra mim, eu não sabia. Olha, eles faziam um complô contra David. Eles se reuniam para falar de que forma iriam prejudicar David, de que forma eles iam agir, entendeu, gente? Para que David se desse mal. E David revela: eu não sabia, por inocente, jejuando por eles, fazendo tefilá por eles, tendo eles como irmão, filho de minha mãe, e chorando por eles. Eles se alegravam com minha desgraça, David falando, né? Se alegravam com minha desgraça,
e se juntavam para combinar, entendeu? Para fazer complô contra mim, para encontrar uma forma de me fazer mal, para eu me dar mal. E Davi diz, e eu não sabia. Ele era inocente, o cara sincero, com toda a sinceridade do seu coração, mas aqueles falsos amigos, lembra daquele ditado que Deus me deu há tempos atrás? O falso amigo é mais perigoso do que o inimigo declarado. No caso do David, ele tinha alguém como amigo e na verdade não era amigo, era um falso amigo e era mais perigoso do que o inimigo declarado, porque David confiava neles, acreditava neles, né? Então, é o que revela aqui o Passuque. E o finalzinho do Passuque 15 diz assim: rasgavam-me e não cessavam, rasgavam-me. Eles injuriavam Davi, falavam palavrões com Davi, né? Falavam palavrões pesados com Davi, rasgavam ele, entendeu? Talvez o que esteja acontecendo com você, o que talvez esteja acontecendo com você que está me ouvindo agora. Estão te rasgando, entendeu? Se juntam em grupinho lá, panelinha, para estar te rasgando teu nome, falando palavrões pesados, palavrões imorais, palavrões indecentes com a tua honra, com a tua vida, com você, tá? Mas David era quem? Um homem de Deus. E você, quem é? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tá bom, gente? Você vai continuar confiando no teu Deus e dizer: Deus, julga-me entre mim e estes que querem o meu mal. Julga minha causa, ó Deus. Julga-me. Julga minha causa entre mim e esses indivíduos que querem o meu mal, que querem que eu me dê mal, que eu não me dê bem nunca na vida. Que querem me ver a minha desgraça. Faça essa tefilá ao teu Deus para que Deus julgue entre você e o teu inimigo. O Passuque 16 diz assim: como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Duas coisas eles faziam. David revela isso. Eles zombavam de David, assim como zombam de você, agora zombam de mim. Lembra aquele terrível que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos zombadores? Eles vivem na roda dos zombadores. E às vezes diz que é de Deus, né? Deus entre aspas. E às vezes diz que é uma boa pessoa, mas está com zombarias indecentes, zombarias maliciosas, zombarias zombando de você, né? Fazendo o chamado ofensa verbal, a chamada ofensa verbal, né? Então, duas coisas ele fazia. Além de zombar, diz aqui a outra parte do Passuque 16, rangia os dentes contra mim. Quer dizer, David era sincero com eles, mas eles faziam zombaria de David e, ao mesmo tempo, rangiam os dentes. Eu quero ver ele morto, eu quero ver a desgraça desse e rasgava ele, como a gente leu no Passuque anterior. Quer dizer, além de zombar, uma hora zomba. Teu inimigo é assim. Eu tenho inimigos assim. Uma hora zombam, outra hora rangem os dentes. E Davi fica perguntando: o que é que fiz para esse tipo de gente aí? Né? O que é que eu estou devendo para essas pessoas? Você está assim, você tem inimigos assim, que uma hora zombam de você, faz piadinha com você, com o teu nome, faz piadinha de você, né? E às vezes rangem os dentes. Às vezes estão fazendo piadinha, dando risadinha, mas, na verdade, no fundo, não estão felizes. Estão com ódio, estão rangendo os dentes contra você. E você se pergunta: o que foi que eu fiz? O que é que eu estou devendo para essa gente, para me odiarem dessa forma? Não é isso, gente? Então, Davi, se você está passando por isso, lembre-se, Davi revela que passou por isso. Ele era um homem de Deus. Então, aguenta firme. Deus está contigo, tá bom? O Passuque 17, e até quando verás isto?
Olha que ele questiona Deus. Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões, né? Até quando verás isso? Quer dizer, Deus, até quando ficarás somente vendo eles fazerem isso comigo? Resgata a minha alma dessas acusações. Né? Então ele pede para que Deus ele faça algo, ele faça alguma coisa. Até quando, meu Deus, verás isso? Né? Então ele pede justiça de Deus, ele clama pela justiça de Deus. E é o que você tem que fazer, clamar pela justiça de Deus. Acreditar na justiça de Deus, para que ele se manifeste ao teu favor e julgue tua causa. O Passuque 18 diz: louvar-te-ei na grande congregação, né? A grande carral, entre muitíssimo povo te celebrarei. Né? Então, depois que ele vê a manifestação de Deus, ele quer então louvar a Deus na congregação, a carral. Entre muitíssimo povo te celebrarei. O Passuque 19 diz assim: não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Né? Quer dizer, não se alegre, não deixa, meu Deus, que eles se alegrem com minha desgraça. Não deixe meu pé vacilar, não deixe que nada de mal me aconteça, para que eles não se alegrem, para que eles não se gloriem com isso, porque se gloria da desgraça dos outros. Entendeu, gente? Se gloriam da desgraça dos outros. Então essa aqui é uma das coisas também que David ele revela, né? Não se alegrem de mim os meus adversários. Não deixa, meu Deus, que eles se alegrem de mim. Que eles fiquem felizes ao me ver mal, em ver coisas ruins acontecerem comigo, né? Então ele pede para que Deus não deixe coisas negativas acontecerem. O Passuque 20 diz assim: pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Quer dizer, eles não falam de paz, eles querem problema. Aquele indivíduo fica mexendo com quem está quieto, chega soltando piada, palavras ofensivas, né? Ele está querendo problema. São esses que às vezes encontra, né? E acabam, às vezes, o, o predador se tornando a presa porque, né, eles agem dessa forma, né? Pois não falam de paz, eles não falam de paz, eles querem problema, eles querem confusão, eles querem briga, eles querem morte, eles querem desgraça, né? Se levantam contra a tua vida, porque ele não quer paz, ele quer problema. E é claro, é onde entra que você não pode fazer, Deus não vai fazer por você aquilo que você mesmo pode fazer. David era um dos maiores guerreiros do Tanar. Fazia tefilá a Deus, rezava a Deus, pedia a bênção de Deus e depois ele ia para a guerra. Ele ia para a guerra, entendeu? Ele nunca largou a arma dele. Assim como você não pode largar a sua e continuar acreditando no seu Deus, porque Deus não vai deixar que eles prevaleçam contra você, porque essa gente não quer paz. Eles querem problema. Querem problema. O 21 diz assim: abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Né? Abrem a boca de par em par. Só vinham falando da sua vida, incomodados com a tua vida, rasgando você de tudo quanto é nome, de praga, de maldição. Entendeu? São pessoas más, pessoas que querem o teu mal, pessoas que querem te ver destruído, pessoas que querem ver teu fim. E você olha para si próprio e você diz: onde está meu erro? E você não vê erro. Você não vê erro em você para contar às pessoas. Você não está cometendo erro nenhum para com eles. Não é isso, gente. Então, olha que David está passando pelo que você está passando. Se você está passando por isso, lembre-se, David também passou por coisa semelhante. Entendeu, gente? Diz assim: tu, Yahvé, ouviste, não te cales, meu Criador, não te alongue de mim. Quer dizer, ele suplica a Deus
que Deus ele assistiu aquilo, ele viu aquilo, né? E pede que Deus não se cale e não se distancie dele. O 23 diz assim: desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Revé meu. Ele pede ainda, ele insiste para que Deus julgue a causa dele. Né? Ele está suplicante aqui para que Deus ele possa julgar entre ele e seus inimigos. Né? O 24 diz: julga-me segundo a tua justiça, Adonai Elohim, e não deixes que se alegre de mim. Entendeu? Você vê aquelas expressões de pessoas más? Tome, tome, eu quero ver assim, entendeu? Você está entendendo? Então, uma das coisas que tu tem que parar é de estar desabafando em Facebook. Que quando você conta coisas negativas em redes sociais, os teus inimigos dizem: tome, eu quero ver assim, desgraça, entendeu? Eu quero ver, entendeu? Mas você é uma pessoa que acredita em teu Deus. E Deus, ele não vai deixar que os teus inimigos eles se alegrem com tua desgraça, com o teu mal. Não é isso, gente? Então, para você que acredita em Deus, que serve a Deus, né? Nós que acreditamos em nosso Criador, no Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, não queremos e pedimos ao nosso Deus para que nenhum mal aconteça, nem com você, nem com nenhum de nós, para que o inimigo não se alegre. Se alegre, fica felizes quando vê. Vou falar que você está doente, eles vão ficar felizes. Eles vão ficar felizes se souber que você morreu. Eles vão ficar felizes se saber que você está se dando mal financeiramente. Vão ficar felizes. Tudo que souberem de coisa negativa na tua vida, eles vão estar se gloriando e achando bom. Entendeu? Então não é à toa que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Entendeu? Odiar o inimigo é comum. Você odiar o inimigo. Mas odiar o próximo, uma pessoa que não está te fazendo mal, só vem de gente ruim. É por isso que Deus se arrependeu. Então, se Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, imagine o ser humano o que deve achar do outro ser humano, né? Então, o Passuque 25 diz assim: não digam em seus corações, eia, sua alma nossa, não digam nós o havemos devorado, quer dizer, consegui destruí-lo, conseguimos vê-lo na mal. Então, pessoas querem te ver chorando, querem te ver felizes, alegre. Pessoas querem te ver sem nada, não querem te ver com abundância, não. As pessoas querem te ver, teus inimigos querem te ver sem nada e não próspero. Entendeu? É assim que teus inimigos querem te ver. Teus inimigos não querem você prosperando na vida, tendo as coisas que você deseja ter, alcançando aquilo que você deseja alcançar. Teus inimigos vão fazer de tudo para dar errado. Entendeu? E quando dá certo, ainda botam defeito, né? Inventa defeito para botar, porque o que presta é o dele e o teu não presta, é feio, né? Não ficou bom, não tem qualidade, só o dele que presta. Mas você não é o tipo ostentador que faz as coisas para mostrar para ninguém. Você faz porque você precisa fazer, necessita fazer, vai continuar fazendo e acreditando nos teus objetivos e continuar fazendo o que vem fazendo. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Continue em frente. Não olhe para a multidão. Não olhe para a sociedade. Não olhe para a sociedade. Mira em frente e continua o teu caminho. O versículo 26 diz assim: envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, Davi amaldiçoa aqueles que desejam o seu mal, que desejam. Tá cheio de gente contra mim desejando o meu mal. Tá cheio de gente contra você desejando o teu mal. Entendeu, gente? Mas Davi faz o que? Amaldiçoa. Amaldiçoa quem porque nós não somos melhores que Davi. E a promessa do nosso Deus é que aquele que nos amaldiçoou serão amaldiçoados. Aqueles que querem o nosso mal vai se dar mal. Aqueles que querem o nosso mal vai se dar mal. Então, envergonhem-se, confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal.
Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem sobre mim, né? O sujeito se engrandece, quer pisar os outros, né? Já viu aquele tipo de gente, né? Todo engrandecido, querendo pisar os outros, achando que é brasileiro, né? Por exemplo, você é brasileiro, o cara que é de outra religião, ele é brasileiro também. Mas ele acha que você, na condição de um israelita, você perdeu a sua cidadania, né? E você nasceu no Brasil, assim como também ele nasceu no Brasil. Ele optou por ser budista, ele optou em ser hinduísta, ou ele optou em ser cristão, né? E por você optar em praticar, né, o judaísmo, né, o israelismo, né? Aí a pessoa quer te tratar como se você fosse estrangeiro, como se você não tivesse cidadania brasileira, como se ele é cidadão brasileiro e você não fosse cidadão brasileiro, sendo que os dois têm os mesmos direitos iguais, como fala a Constituição Federal, né? Todos são iguais perante a lei, seja cristão, seja israelita, seja budista, sendo hinduísta, sendo a religião que você praticar, você é igual, todos têm o mesmo direito perante a lei, né? O 27 diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente a Revé que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Esse é o desejo de David, bendizer a Deus pela sua prosperidade, pelo seu engrandecimento. Eu tenho certeza que assim é sua. Você quer se alegrar perante Deus, testemunhar na sinagoga, né, sobre a bênção que está na sua vida, sobre sua prosperidade, né, e os bens que Deus tem colocado sobre você, né? O 28 diz: e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias, né? Então, você possa ficar é, com essa mensagem que nós trazemos aqui em Terrilim 35. Então, erga a cabeça, tá bom? Não olha para os lados. Pode até olhar para trás, para você ver que antes estava pior e que hoje está melhor. Tá bom, gente? Que a sua vida anterior não era melhor que a vida atual. Tá bom? Dificuldades, todo mundo passa. Acabamos de ler aqui que a forma que Davi se expressa em sua tefilá, fazendo a sua prece perante Deus, demonstra que ele tinha também problemas. Tá bom? Esses homens de Deus também tinham problemas. E quando eles tinham problemas, eles recorriam a quem? A Deus. E se você, que está com problema, em vez de você recorrer a Deus, ir para a sinagoga, você está conectado com o teu Criador, você se afasta, lembre-se que nada Deus pode fazer por você. Entendeu, gente? Então, você precisa estar conectado, se elevando cada vez mais espiritualmente, para que Deus ele possa estar contigo. Deus ele possa te livrar, te proteger, para que, como nós lemos aqui, né, que o anjo de Arrevé ele possa estar acampado ao teu lado e te livrar, como está escrito lá em Terrilim 37, né? E como vemos, né, aqui também nesse Terrilim 35, que o anjo de Deus ele afugente os teus inimigos, ou se Deus se irá mesmo contra tal indivíduo ou ter se levantado contra você, é fazer com que o anjo dele ele persiga o teu adversário. Tá bom, gente? O indivíduo ter você como adversário é uma coisa. Ter o anjo de Deus contra ele, o resultado é sepultura. Tá bom, gente? Então, cruzou o teu caminho, Deus se manifesta e vai abrir o caminho, assim como abriu o Yam Suf, entendeu? Para Moshe e para os nossos antepassados passarem para o outro lado. Então, você vai passar por isso. Você vai atravessar
essa dificuldade que você está atravessando hoje, você vai sobrepujar esses obstáculos que você está tendo hoje, você vai conseguir, entendeu? Dar a volta por cima, entendeu? E se alegrar como Miriam se alegrou, tá bom? E cantar só Yahvé é Deus, só Yahvé é Deus. Assim cantava Miriam, irmã de Moshe, quando atravessaram o Mar Vermelho, né, o Yam Suf, né, o Mar de Junco, e ele se fechou, né, e destruiu, matou afogados todos os soldados que perseguiam os nossos antepassados, né, quando fugiam do Egito. Então, as mulheres se alegraram, entre elas Miriam, né, que liderava aquele cântico e aquelas danças entre as mulheres, né, israelitas daquela época, e cantavam só Yahvé é Deus, só Yahvé é Deus. E nós proclamamos só Yahvé é Deus. E todo aquele que se levantar contra você vai estar se levantando contra ele. Então, Shalom, Lekulam, Velehit Reut.